Ai, meu Deus, quando se prega a verdade, tá aí. Vai pregar a verdade para ver se a verdade pode ficar. Você vê que o que eu tô pregando é a verdade. Essa vai ser a segunda parte da live, só para terminar. Que eu tava fazendo essa live no Instagram e o sistema começou a bloquear aqui para a live travar, por isso que vai ter uma segunda parte. Tá vendo aí? Só para concluir, foi em que parte que parou? Que travou a live? Foi em qual parte? Qual foi a parte que parou? Estava onde? Sabe dizer não? Qual foi a parte que a live travou, a outra live? Alguém sabe dizer? Foi em Pedro? Não deu para ler Pedro todo, não? Pedro capítulo 1 eu estava lendo. E no versículo 17 foi? Versículo 17 de Pedro? Vou continuar aqui nela. Deixa eu só pegar aqui nessa outra Bíblia aqui um negócio. Se eu tivesse pregando mentira, não tinha essa perseguição toda, não. Era pra eu ter ido direto pro YouTube pra gravar lá, não aqui. Fui teimosa. Que aí já ficava tudo lá. Então vamos lá. Vamos continuar. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, continuação da outra live, versículo 17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo de peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante as coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, né? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus,
o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva, e a erva seca e a flor cai, seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra e é o evangelho que foi anunciado a vocês. Que pena que várias coisas foram, não, que eu estava falando na hora, não foi. Aí depois vocês lêem Pedro todo também, que é um livro tão pequeno. Lê 1 Pedro todo. E eu vou ler aqui essa parte aqui que diz assim, do capítulo 2 de 1 Pedro, que diz assim, versículo 6. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus, e antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Porque, na verdade, Jesus, para eles, só se viu para eles tropeçarem, para eles caírem em condenação. É isso que esse capítulo está dizendo. É isso que Pedro está falando aqui. Como eles rejeitaram, nós tivemos a oportunidade de receber. No final, eu creio que agora muitos estão se convertendo, alguns estão se convertendo, porque na verdade muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, ele diz assim, que aqueles que ele comprou, é a nação que ele comprou em um só dia, é um povo que proclama o evangelho, né, e que convida para o reino dele. Agora, Pedro vai falar aqui no capítulo 4, dizendo assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, e estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Pois para o fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. E o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmurações, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, e a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. No capítulo 5 de 1 Pedro, no verso 8, ele diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. E aí, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, ele diz o seguinte: amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado com água, em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, e ainda que alguns julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão, e naquele dia os céus passarão com um grande estrondo. Os elementos do céu se desfarão pelo fogo, e também a terra e as obras que nelas existem desaparecerão. E uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. E é verdade, Paulo falava o tempo inteiro disso. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados.
e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E se você começar a observar as cartas de todos eles, você vai entender que eles falam também um pouco com parábola quando eles vão se relacionar com a vinda. Que é a mesma coisa de João aqui no versículo 18 de 1 João, de 2 Tessalonicenses 2, de Pedro, de Tiago, todos eles. E aqui, como eu já falei, né, que está muito claro para encerrar essa live, que ela vai ser uma continuação da outra, por isso que essa aqui vai ser rápida. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. E eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Eu não escrevi a vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. E quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Só há um povo nessa geração de hoje, até os dias de hoje, que nega que Jesus é Filho de Deus. Tá? Permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio, e se o que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai, se ouvirem o que foi dito. E esta é a promessa que precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele mesmo nos fez a promessa da vida eterna. Foi Jesus: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E isto que eu acabo de escrever para vocês, João diz aqui, é a respeito dos que estão tentando enganá-los. E ele falava de quem? Do povo que perseguia eles, né? Dos judeus. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos envergonhados, tendo que nos afastar dele no último dia, no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Mas quem vive uma vida de mentira, de injustiça, se associa a esse povo que está liderando o mundo aí. E aí você tem que ler todo João, que aqui explica mais ainda. Ele vai dizer assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirá-lo do pecado, tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém.
Aquele que pratica a justiça é justo. E assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça e não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Tá? Já é filho do diabo. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Agora... Ai, meu Deus, vou ter que encerrar, não acredito. Vou fazer só outra parte.